Você já se perguntou por que sua bondade é consistentemente recompensada com desprezo? Por que cada gesto de disponibilidade, cada demonstração sincera de interesse, parece apenas cavar mais fundo o abismo da indiferença alheia? Você joga um jogo cujas regras lhe foram ensinadas. Seja atencioso, seja presente, seja bom. E, no entanto, você continua perdendo, assistindo impotente enquanto aqueles que oferecem o mínimo recebem o máximo. Há uma dissonância brutal entre o seu esforço e o seu resultado. Um eco frio no lugar da reciprocidade que você acreditava ser seu direito. A verdade, desconfortável e cortante, é que você não está jogando o jogo errado. Você está servindo de tabuleiro para que outros joguem. Você oferece sua lealdade como um tesouro. E eles a tratam como uma esmola, pois tudo que é entregue sem ser conquistado é, por natureza, desvalorizado. Sua nobreza se tornou sua fraqueza, sua transparência, sua armadilha. Você se tornou tão previsível quanto o nascer do sol. E nada é menos sedutor do que aquilo que é garantido. E se eu lhe dissesse que a arma mais poderosa de atração não é o afeto, mas a sua ausência calculada? E se a chave para inverter o poder instantaneamente não estiver no que você faz, mas em tudo o que você deliberadamente deixa de fazer? Existe uma ciência fria por trás do desejo humano, uma mecânica de poder que opera nas sombras da psicologia, onde o silêncio fala mais alto que qualquer declaração e a indiferença se torna um ímã irresistível. Maquiavel nunca se preocupou com o que é amado, mas com o que é eficaz. Ele entendeu que os homens são tão simples e tão guiados pelas necessidades do momento que quem quiser enganar encontrará sempre quem se deixa enganar. E a maior ilusão que você alimenta é a de que o mundo recompensa a virtude. Ele não recompensa. Ele explora a virtude desarmada e se curva perante a força estratégica, mesmo que ela se vista de frieza. O que vou revelar a seguir não é um conselho, é um veneno. Um antídoto para a sua própria ingenuidade. Se você não está preparado para questionar a base de sua moralidade e transformá-la em uma arma, saia agora. Mas se está farto de ser a peça sacrificial no jogo de outros e pronto para se tornar o jogador que controla o resultado, então permaneça. A transformação de vítima em caçador começa no exato momento em que você compreende que o desprezo, quando usado com precisão cirúrgica, não afasta. Ele obceca. Você foi ensinado a ser um livro aberto, acreditando que a honestidade de suas páginas conquistaria o leitor. Mas o que acontece quando todas as suas intenções, medos e desejos são expostos sob a luz fria do escrutínio alheio? Você não se torna interessante, você se torna previsível. E a previsibilidade, meu caro, é o veneno do poder e o antídoto do desejo. No tabuleiro das relações humanas, a peça que revela seu próximo movimento antes da hora é a primeira a ser sacrificada. Sua disponibilidade constante não é vista como uma virtude, mas como um sintoma de que seu tempo não tem valor. Cada mensagem respondida em segundos, cada convite aceito sem hesitação, não constrói afeto, corrói o respeito. As pessoas não se apaixonam pela sua prontidão, elas se entediam com ela. Elas reagem não à lógica de seus gestos, mas à percepção que eles criam. E um homem que está sempre lá, sempre pronto, sempre disposto, projeta uma imagem perigosa. A de que ele não tem um reino para governar, não tem uma guerra para lutar, não tem uma caçada mais importante do que a validação delas. Você se torna um porto seguro, e portos seguros são lugares de onde os navios partem para aventuras, nunca onde eles anseiam por ficar. Sua gentileza excessiva é a corda com a qual eles o enforcam, sorrindo. Acreditar que a entrega total gera lealdade é a mais nobre das ingenuidades. O mundo não opera sob a lógica da reciprocidade, mas sob a lei do poder percebido. Ao entregar tudo, você não deixa espaço para a imaginação, para a dúvida, para a caça. E o que não precisa ser conquistado, rapidamente perde o valor emocional. Elas não precisam decifrar você, não precisam se mover para alcançá-lo, não precisam sequer pensar em você quando não está presente, pois sua presença já é uma certeza. E certezas, no jogo da sedução, são o caminho mais curto para a irrelevância. Maquiavel jamais aconselharia um príncipe a mostrar todos os seus tesouros ao embaixador inimigo. Por que, então, você expõe a totalidade de sua alma a alguém que ainda não provou sua aliança? Cada pedaço de vulnerabilidade que você oferece antes da hora é uma arma que você entrega ao outro. Eles podem não usá-la hoje, mas ela estará no arsenal deles, pronta para ser usada no momento em que sua utilidade para eles expirar. A sua sinceridade se torna a munição para a manipulação futura. Portanto, a primeira regra deste jogo é desaprender a necessidade de ser transparente. A sedução não floresce na clareza, mas no mistério calculado.
Você precisa se tornar um território parcialmente inexplorado. Um enigma que convida à decifração, mas que nunca se revela por completo. O poder não está em ser um livro aberto, mas em fazer com que eles queiram desesperadamente virar a próxima página, temendo que, se não o fizerem, outro leitor o fará. É nesse medo sutil da perda que o verdadeiro interesse começa a ser forjado. Agora que você compreende a armadilha da disponibilidade, vamos forjar a primeira arma do seu novo arsenal: o silêncio estratégico. A maioria das pessoas preenche o vácuo com palavras nervosas, com justificativas não solicitadas, com ruído. Elas falam para aliviar a própria ansiedade, e ao fazer isso, entregam o controle da interação. O homem que domina o enredo, no entanto, aprende a usar o silêncio como uma forma de pressão, um espelho que força o outro a se revelar em seu desconforto. Ele não reage, ele observa. Quando ela se afasta, testando seu centro emocional, o instinto comum grita para você preencher essa distância. Mande uma mensagem, pergunte o que há de errado, ofereça uma solução. E nesse exato momento você falha no teste. Você demonstra que o silêncio dela tem o poder de desestabilizar o seu mundo, que a sua paz depende da aprovação dela. O estrategista faz o oposto. Ele não apenas aceita o silêncio dela, ele o aprofunda com o seu próprio. Ele se retira, não como punição, mas como uma declaração de autossuficiência. Este movimento cria um vácuo insuportável na mente dela. Por que ele não reagiu? Será que ele não se importa? Será que eu perdi o controle sobre ele? A narrativa que antes era sobre o poder dela de se afastar, agora é sobre o medo dela de ter sido deixada para trás. Você inverteu o fluxo de poder sem dizer uma única palavra. O silêncio, quando usado corretamente, não comunica ausência, comunica soberania. É o som de um homem que não pode ser facilmente abalado, e um homem que não se abala se torna um enigma. Lembre-se do que Maquiavel alertou sobre a reatividade. Nada faz um homem parecer mais desprezível que ser inconstante. A reatividade é uma confissão de que o poder está com o outro. Quando você responde ao teste com calma e distanciamento, você não está jogando. Você está demonstrando que o jogo dela é irrelevante para você. Você não disputa atenção, você comanda presença pelo contraste. Em um mundo de homens que gritam por validação, aquele que permanece em silêncio se torna magnético. Portanto, pratique isso. Na próxima vez que o conforto da validação for retirado, resista ao impulso de correr atrás da energia dela. Fique firme, observe, deixe que o desconforto cresça no campo do outro. Deixe que a imaginação dela preencha os espaços com cenários onde você é a figura de poder, o homem que ela não consegue prever. Pois, como a mais fria das verdades nos ensina, o homem que não pode ser previsto não pode ser controlado. E é o incontrolável que se torna objeto de desejo. A indiferença calculada não é apenas sobre silêncio, é sobre a administração estratégica da sua presença. O erro do homem comum é acreditar que mais é sempre melhor. Mais tempo juntos, mais comunicação, mais gestos. A mente estratégica entende o oposto. O valor é criado pela escassez. Você deve aprender a arte de sair de cena no auge da emoção, de se retirar não quando o interesse dela está diminuindo, mas quando ele está no ponto mais alto. Isso transforma o prazer da sua companhia em uma fome pela sua ausência. Pense nisso como um veneno sutil. Doses pequenas e intermitentes criam dependência. Uma dose massiva e constante leva à saturação e ao enjoo. Quando você se torna raro, cada momento com você se torna um prêmio. Quando você é onipresente, sua companhia se torna uma commodity barata. O objetivo não é fazê-la feliz a todo momento, mas sim tornar-se a fonte primária da emoção mais viciante de todas, a antecipação. E a antecipação só pode existir na sua ausência. Maquiavel entendia que os homens julgam mais pelas aparências do que pela essência. A sua retirada estratégica não precisa ser justificada. Deixe que ela interprete. Deixe que ela crie narrativas de que você é um homem ocupado, misterioso, com um propósito maior do que ela. A percepção dela se tornará a realidade emocional. Pare de buscar admiração e comece a cultivar o enigma. O homem que não se esforça para ser notado é, frequentemente, aquele que nunca é esquecido. Este princípio se estende para além do romance, é uma lei universal do poder. Em qualquer ambiente, aquele que está desesperado por um lugar à mesa é o que acaba servindo o jantar. O poder flui para aquele que parece precisar menos. Sua indiferença ao resultado é o que o torna o jogador mais perigoso da sala. As pessoas sentem a sua autossuficiência como uma força da natureza, um centro de gravidade que não precisa da órbita delas para existir, e instintivamente elas desejarão orbitar ao seu redor. Então, calibre sua presença. Apareça com propósito,
fale com intenção e saia de cena quando for irrelevante ou, mais poderosamente, quando for mais desejado. Não se explique. Não peça permissão para se ausentar. Apenas desapareça. Sua ausência fará um barulho muito maior do que sua presença jamais faria. Eles não sentirão apenas sua falta. Eles começarão a reestruturar o mundo deles em torno da sua volta. Isso não é manipulação. É a arquitetura do desejo. O paradoxo se aprofunda quando você percebe que a indiferença mais potente não é aquela que você finge, mas aquela que você cultiva genuinamente. Trata-se de desapegar-se emocionalmente do resultado, de construir um império interno tão sólido que a validação ou a rejeição de uma única pessoa se torne apenas um dado, não um veredito. É o que separa o tático do mestre. O tático age com indiferença. O mestre é indiferente pois sua paz não é negociável. E como Maquiavel nos lembra, o amor sem respeito é apenas apego, e o apego escraviza. Este estado de ser é o que lhe concede o poder de se afastar da mesa quando o jogo não lhe favorece. A maioria das pessoas permanece em relações tóxicas, aceita desrespeito e negocia o próprio valor por medo da solidão. Elas trocam sua paz por companhia. O homem que opera a partir de um centro de poder interno entende que a solidão é um preço pequeno a pagar pela soberania. Ele sabe que justificar o injustificável apenas ensina o outro a tratá-lo como opcional. Sua capacidade de ir embora sem drama, sem ameaças, apenas com uma retirada silenciosa e definitiva, é sua maior arma. Essa força não vem da arrogância, mas de um código interno que é mais forte que qualquer carência. É a clareza de saber exatamente onde termina o afeto e começa o abuso emocional. Quando ela testa seus limites com sarcasmo, provocações ou desrespeito velado, o homem comum reage, discute, tenta provar seu ponto. Ele entra na arena dela. O homem de poder não. Ele responde com firmeza tranquila. Não é assim que eu me comunico. Quando estiver pronta para conversar, a gente fala. Ele não discute o comportamento. Ele mantém o padrão. Este posicionamento é desconcertante para o manipulador. Eles esperam uma luta, uma reação emocional que possam explorar. Em vez disso, encontram uma muralha de calma, um padrão inegociável. Ela entende na hora que você não é como os outros, pois qualquer um cede. Mas um homem com centro não se dobra. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença impõe o limite. Ele ensina como deve ser tratado não pelo que diz, mas pelo que silenciosamente se recusa a tolerar. Portanto, o trabalho mais profundo não é aprender a parecer indiferente, mas construir uma vida e uma mentalidade que o tornem genuinamente indiferente a qualquer dinâmica que ameace sua paz. Proteja sua paz como quem defende um reino. Desenvolva suas missões, fortaleça seu corpo, discipline sua mente. Quando seu mundo interno é vasto e rico, a perda de qualquer pessoa se torna apenas a perda de uma paisagem, não a perda do mapa. E um homem que não pode ser ameaçado com a perda é um homem que não pode ser controlado. Chegamos ao ápice desta estratégia, a inversão final de poder. A indiferença, quando dominada, transcende a sedução e se torna uma ferramenta de domínio social. Você para de reagir às máscaras que as pessoas usam e começa a enxergar o que elas escondem. A mulher fria e controladora não é mais uma ameaça, mas um estudo sobre a insegurança e o medo da rejeição que ela tenta desesperadamente ocultar. O homem arrogante não é um rival, mas um exemplo da vaidade que tenta esconder o fracasso. Sua calma permite que você veja através da performance, enquanto o homem comum reage à máscara como se fosse a essência. O estrategista observa a ferida por trás da armadura. Ele não confronta o orgulho dela. Ele o espelha, fazendo-a sentir-se vista, não exposta. Ele não discute com a raiva dela. Ele a deixa se esgotar contra a rocha de sua serenidade. Essa capacidade de absorver a emoção do ambiente sem ser contaminado por ela o torna uma anomalia, uma força tranquilizadora e aterrorizante ao mesmo tempo. As pessoas se sentirão nuas em sua presença, pois intuem que você enxerga a verdade por trás do teatro. Como diria Maquiavel, é duplamente prazeroso enganar o enganador. Mas o prazer aqui não está na maldade, e sim na inteligência de compreender o jogo sem precisar jogar sujo. Você para de tentar consertar as pessoas e começa a usar a natureza delas a seu favor. Você não tenta convencer o cético, você usa o ceticismo dele para levá-lo a buscar as provas que você quer que ele encontre. Você não discute com o egoísta. Você enquadra seus objetivos como um meio para ele satisfazer o próprio ego. Você se torna um fantasma no sistema, movendo as peças sem deixar impressões digitais. Sua influência se torna invisível. As pessoas começarão a tomar decisões que o favorecem, acreditando que a ideia foi delas. Elas se ajustarão aos seus padrões,
pensarão que foi por escolha própria. Você não precisa mais pedir, ordenar ou exigir. Seu desprezo calculado pelo drama, sua indiferença às manipulações mesquinhas e sua serenidade sob pressão criam um campo de força. Quem não se adapta é repelido. Quem se adapta, o faz em seus termos. É aqui que o paradoxo se completa. Ao abandonar a necessidade de ser amado, você se torna mais amado e, mais importante, respeitado. Ao abandonar a necessidade de controlar os outros, você ganha o controle final. Sua indiferença não é frieza, é clareza. É a arma mais limpa, pois não deixa sangue. Ela não destrói o outro, força-o a se confrontar. E no silêncio da sua ausência, no eco da sua indiferença, eles não encontram um inimigo para culpar. Apenas o desconforto de perceber que, para mantê-lo, terão que se tornar a melhor versão de si mesmos. Esse, meu caro, é o domínio total. O silêncio agora ressoa diferente em sua mente, não é mesmo? Onde antes havia o pânico do vácuo, agora existe a calma do poder contido. A tela pode escurecer, mas uma nova inteligência foi ativada dentro de você. Uma percepção gélida que não pode mais ser ignorada. Você olhou para o abismo da natureza humana e, em vez de recuar, aprendeu a mapeá-lo. As regras do jogo antigo, aquelas que o mantinham refém da aprovação alheia, agora parecem primitivas, infantis. Você não joga mais esse jogo. Onde antes você era um livro aberto, implorando para ser lido, agora você é uma fortaleza, cujo valor reside no que permanece oculto. A indiferença deixou de ser uma tática e se tornou o alicerce da sua soberania. Você internalizou a verdade mais libertadora de todas. A maior prova de amor próprio é a capacidade de se afastar da mesa quando o jogo não lhe favorece. As cicatrizes da rejeição não são mais pontos de dor. São as coordenadas do seu novo mapa de poder. A partir de hoje, cada interação será um cálculo silencioso. Antes de cada gesto, você se perguntará: isto projeta poder ou revela necessidade? Antes de cada palavra, você questionará: isto cria mistério ou oferece clareza indesejada? Você não busca mais ser compreendido. Você comanda o respeito através do que se recusa a explicar. Você se move pelo mundo não como um participante ansioso, mas como o arquiteto do enredo. Lembre-se da lei final do poder que foi selada aqui. Não é o mais forte que vence, mas aquele que precisa menos. O universo não se curva a quem implora, mas a quem já é inteiro. Você não busca mais o afeto. Você se tornou o evento. Se este manifesto de poder ressoou com a soberania que despertou em você, então este não é um canal, é um arsenal. Recrute outros para esta revolução silenciosa, compartilhando este decreto com aqueles que você julga dignos. Deixe seu comentário abaixo não como um tributo ao algoritmo, mas como um pacto, uma declaração de que sua quietude, a partir de hoje, será sua resposta. E inscreva-se, não para assistir, mas para se armar. O mundo é um tabuleiro. É hora de você ditar as regras.